Vamos resolver a questão 155 do caderno azul do Enem 2013, certo? E ela trata de uma questão de um assunto que todo ano tem. Todo ano você pode ir lá e estudar esse assunto que vai cair certeza. Ó, vamos ler que você vai saber qual é esse assunto. Uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos. Ó, quando aparecer número, você liga o alerta que provavelmente vai ser uma informação importante. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos, ó, e dura 6 horas, quando o reservatório está cheio. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas, quando o reservatório estiver cheio. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos do já existente. A quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a... Bom, tem as informações aqui. E observem, existe uma relação entre a quantidade de ralos, o tempo gasto para escoar a água e a capacidade em metros cúbicos dos reservatórios. Todas essas informações estão interligadas e no final ainda diz a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a. Então você observa que é uma questão típica de regra de 3 e de proporcionalidade, em que envolve quais as grandezas? As grandezas da capacidade, a grandeza dos ralos e a grandeza do tempo. Essas três informações aqui. Por isso, nós devemos relacionar as três de modo que construir uma tabela é a forma mais simples de organizar essas informações. E para isso, nós temos, quando a capacidade foi de 900 metros cúbicos, qual foi a quantidade de ralos? Vamos lá, ó. Quando a necessidade, limpeza toda, aí ó, o escoamento da água é feito por 6 ralos quando o reservatório é de 900 metros cúbicos, então 6 ralos quando o reservatório é de 900. E esse tempo gasto é de 6 horas. Pronto, a situação 1 está pronta. Sempre pense em situação 1 e situação 2. E aí, ela diz que a empresa construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos, cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas. E aí, vai construir um novo reservatório de 500 metros cúbicos com um escoamento em um tempo de 4 horas. Quantos ralos é preciso para ter essas condições? Para esvaziar o reservatório em 4 horas. E aí são 3 grandezas, então é uma regra de 3 composta, e aí vamos ver se é inversamente proporcional, se é diretamente. Enfim, qual é a grandeza importante aqui? A grandeza importante são os ralos, porque ela possui a nossa incógnita. Então, em uma regra de 3 composta, nós devemos relacionar agora os ralos e a capacidade, e depois os ralos e o tempo. Nós devemos fazer essas duas ligações, porque é a que possui a incógnita, então nós devemos saber se vai ser diretamente proporcional, se vai ser inversamente proporcional. Vamos lá relacionar cada uma de uma maneira bem tranquila que vocês vão compreender perfeitamente. Ó, nós temos a capacidade, ó, quando foi 6 ralos, levou uma capacidade de 900 metros cúbicos. Agora eu tenho X ralos e a capacidade agora é de 500 metros cúbicos. Pronto, essa primeira tabela está pronta, já já nós voltamos para ela. Quando os ralos foi 6, eu gastei um tempo de quanto? De 6 horas. Agora que os ralos é X, eu quero gastar 4 horas. Vamos lá então, temos essas duas grandezas, vamos relacionar cada uma. A primeira,
Vamos ver se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Se a sua capacidade de escoamento de água é menor, precisa da mesma quantidade de ralos? Não precisa. Então, ó, se eu diminuir a capacidade, eu diminuo a quantidade de ralos. Ou você pode fazer o contrário. Se você diminui a quantidade de ralos, você diminui a capacidade, certo? Então são grandezas diretamente proporcionais. Já no segundo exemplo, ó, se você quer baixar o tempo, a quantidade de ralos deve ser maior ou menor? Se você quer fazer em menos tempo, a quantidade de ralos deve ser maior. Então, existe uma divergência entre as setas, em que uma seta está subindo e a outra está descendo. Como é que faz para manipular a grandeza que está tendo essa divergência? Nós devemos colocar a seta para cima. Para isso, nós devemos inverter esse tempo. Mas vamos deixar aqui e vamos fazer a nossa proporção, em que nós temos agora. Qual é a grandeza importante? Os ralos, né? Então, como é uma regra de 3 composta, ó, ela fica sozinha em um primeiro membro. Por quê? Porque tem uma incógnita. Nós queremos deixar a incógnita sozinha. Deixa ela aqui. E aí vamos relacionar cada uma das duas grandezas que estão com a razão completa. Primeiro, a primeira tabela aqui. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, ó, a capacidade aqui, ela permanece. Eu não preciso inverter nada. Ficando, então, 900 sobre 500. Vezes, porque são duas grandezas, então nós fazemos o produto entre elas para saber. Esse é o princípio da regra de 3 composta. E aí, existe a grandeza que possui a manipulação, que possui a divergência. Se aqui a grandeza é tempo 6 sobre 4, eu tenho que deixar essa seta para cima, então vai ficar agora 4 sobre 6. Essa é a nossa representação que vamos fazer. Então vai ficar 4 em cima agora e o 6 embaixo. Pronto. Como é que faz a partir de agora? Nós multiplicamos. Mas antes disso, vamos simplificar algumas coisas. Esse aqui, eu tenho 2 zeros aqui em cima e tenho 2 zeros aqui embaixo. Eu posso simplesmente cortá-los, certo? Para facilitar a minha conta. E vai ficar agora, então, 6 sobre x é igual a 9 sobre 5 vezes 4 sobre 6. Então, repetindo, vai ficar 6x é igual a 9 vezes 4 dá 36. E 5 vezes 6 dá 30. Pronto. Podemos simplificar? Podemos. Vamos simplificar para deixar essa conta bem básica, para não deixar nada complicado. Eu posso dividir 36 dividido para 6 e 30 dividido para 6 também. Ó, então vai ficar, voltando para a cor preta, vai ficar 6x do mesmo jeito é igual. 36 dividido para 6 dá o próprio 6. X e 30 dividido para 6 dá 5. Então aqui eu tenho agora a multiplicação cruzada, certo? Ó, multiplicando cruzado. X vezes 6 dá 6x é igual a 6 vezes 5, 30. Então vai ficar x igual a 30. O 6 está multiplicando, passa dividindo. X então vai ser igual a 5. Então a quantidade de ralos necessárias para resolver esse problema do escoamento são de 5 ralos. Se você gostou e compreendeu, mande para o seu amigo, siga a nossa página. Muito obrigado, tchau, até a próxima e obrigado. Inscreva-se. Obrigado.